Lucas estava sentado no chão frio do seu pequeno apartamento, onde a bagunça parecia ter se tornado parte da paisagem. A mesa de centro, que ele nunca mais usava, estava coberta de papéis amassados, copos sujos e embalagens vazias. As luzes estavam apagadas e a única iluminação vinha da fraca claridade do céu nublado lá fora, atravessando as cortinas pesadas e criando sombras estranhas nas paredes. Era como se o próprio ambiente refletisse o caos dentro dele. Ele mantinha o olhar vazio, fixo em um ponto qualquer da parede, mas não enxergava nada. Sua mente estava carregada de pensamentos desordenados, dolorosos, que pareciam gritar dentro dele. Por fora, Lucas estava em silêncio absoluto, mas por dentro o barulho era ensurdecedor. Ele se sentia como um prisioneiro dentro de sua própria mente, incapaz de escapar da tempestade de desespero e decepção que o assolava. Cada vez que fechava os olhos, os mesmos pensamentos voltavam, cada um mais sombrio que o outro. Ele já havia tentado acabar com a própria vida em algumas ocasiões, sempre com um sentimento de desesperança ainda maior. A cada tentativa falha, o vazio que sentia parecia crescer, consumindo o que restava de sua vontade de viver. Ele questionava constantemente por que ainda estava ali, por que continuava, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Por um impulso, Lucas se levantou devagar, seus movimentos lentos e cansados, e caminhou até um canto do quarto, onde havia uma caixa antiga, guardada quase que por instinto, como se algo nele ainda se apegasse àquilo. Ele abaixou-se e, com mãos trêmulas, abriu a caixa. Dentro estavam fotos, cartas e lembranças de uma vida que ele quase não reconhecia mais. Uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Ele pegou uma foto que estava no topo da pilha. Era uma foto antiga, de um passeio com a família. Ele estava sorrindo, com o braço ao redor da mãe, que retribuía o sorriso com o mesmo entusiasmo. Sua expressão era de pura felicidade, algo que agora parecia distante e irreal. Naquele tempo, ele tinha sonhos. Acreditava que a vida era cheia de possibilidades e que cada dia guardava uma nova chance de ser feliz. Essas memórias, no entanto, agora traziam apenas um vazio doloroso. Ele olhou para a foto por longos minutos, tentando reconhecer aquele rapaz sorridente que uma vez acreditara que podia conquistar o mundo. Onde ele estava agora? Onde foi que tudo começou a dar errado? Lucas se sentia como uma sombra daquele jovem esperançoso, alguém que tinha perdido a direção e estava agora perdido em um deserto de solidão e tristeza. A dor crescia dentro dele, como uma onda que ameaçava afogá-lo. Ele não aguentava mais viver naquele tormento constante. Um pensamento sombrio se formou em sua mente, e ele começou a planejar sua última tentativa. Ele não queria mais passar mais uma noite sozinho, cercado por suas próprias angústias e pela sensação de que nunca haveria uma saída. Lucas levantou-se lentamente, como se estivesse em transe, e começou a preparar-se para desistir de tudo. Ele estava pronto para se render, para finalmente acabar com aquela dor que parecia sem fim. Mas no momento exato em que ele se preparava, o som insistente de seu celular interrompeu seus pensamentos. O toque quebrou o silêncio profundo do apartamento, trazendo-o de volta à realidade de maneira brusca. O som o desconcertou e ele hesitou por alguns segundos. Ele olhou para o celular, sem saber se devia atender. Por que alguém o procuraria naquele momento? Quem ainda se importava com ele? Com um misto de surpresa e irritação, ele pegou o aparelho e viu o nome na tela. Era Clara, sua amiga de infância, com quem ele não falava há algum tempo. Havia algo naquilo, uma coincidência que ele não conseguia entender, que o fez atender, mesmo sem saber o que dizer. Lucas, é a Clara, disse ela, sua voz suave e cheia de preocupação do outro lado da linha. Eu não sei bem porquê, mas senti uma necessidade enorme de te ligar. Como você está? As palavras dela tocaram algo em Lucas, algo que ele achava que havia morrido. Ele não queria desabafar, não queria falar sobre o que sentia, mas a insistência gentil de Clara fez com que ele murmurasse algumas palavras.
Ele confessou, com a voz quebrada, que não estava bem, que sentia um vazio insuportável. Clara permaneceu em silêncio por alguns instantes, apenas ouvindo. Ela sabia que Lucas estava sofrendo, mesmo sem saber todos os detalhes. Após uma pausa, começou a compartilhar algo pessoal, falando sobre sua própria experiência com a fé e como isso a ajudou em momentos de desespero. Eu sei que parece uma ideia simples demais, disse ela em tom compreensivo, mas queria te convidar para ir à igreja comigo. Sabe, eu já passei por momentos difíceis também, e a fé foi o que me deu forças para continuar. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma faísca de esperança, um pouco de luz para nos guiar. Lucas ouviu, mas permanecia cético. Ele nunca fora uma pessoa religiosa, e naquele momento, a ideia de encontrar conforto em algo tão abstrato parecia improvável. No entanto, havia algo na sinceridade da voz de Clara, na maneira como ela falava sobre sua própria dor e superação, que o tocou. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um fio de esperança, por menor que fosse, puxando-o de volta. Ele não deu uma resposta definitiva, mas concordou em considerar a possibilidade. Clara agradeceu e disse que estaria esperando por ele, que ele podia contar com ela. Quando desligaram, Lucas ficou em silêncio, processando o que havia acabado de acontecer. Algo em seu coração, ainda que hesitante, parecia inclinado a aceitar o convite. Naquela noite, Lucas deitou-se na cama, mas o sono não veio. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. As frases sobre esperança e fé pareciam ter se gravado em seus pensamentos. Ele virou-se de um lado para o outro, tentando afastar aquilo, mas era como se uma parte de seu coração quisesse, desesperadamente, agarrar-se àquela pequena promessa de paz. Em meio ao silêncio da noite, ele começou a se questionar. Por que Clara tinha ligado justo naquele momento? Como ela sabia que ele precisava de ajuda? Ele não tinha certeza se acreditava em coincidências, mas algo naquilo parecia ter um significado maior, como se fosse um sinal. A ideia de ir à igreja o assustava, mas também despertava sua curiosidade. Ele não tinha mais nada a perder, afinal. Talvez, apenas talvez, valesse a pena dar uma chance, mesmo sem entender o porquê. Ele fechou os olhos, imaginando como seria sentir-se em paz novamente, e uma pequena chama de esperança nasceu em seu coração, quase imperceptível, mas presente. Na manhã seguinte, Lucas se levantou ainda com o peso do sofrimento nos ombros, mas também com uma leve curiosidade. Ele não sabia o que esperar, mas havia decidido tentar, ao menos uma vez. Ele enviou uma mensagem a Clara, confirmando que a encontraria no próximo domingo. Essa simples decisão, por menor que fosse, parecia uma mudança, um pequeno passo em direção à luz, ainda que ele não soubesse o que o aguardava. No domingo de manhã, Lucas acordou antes do despertador tocar. Ele sentia um misto de ansiedade e receio. De pé diante do espelho, observava seu reflexo desgastado, perguntando-se se aquilo fazia sentido. Em sua mente, os pensamentos oscilavam entre o ceticismo e a curiosidade. Ele estava prestes a fazer algo que jamais imaginou: aceitar um convite para ir à igreja. Ainda se sentindo estranho, Lucas se vestiu com o que tinha de mais apresentável, mas seu desânimo era visível na postura encurvada e no olhar distante. Ele respirou fundo, lembrando-se das palavras de Clara, e tentou se convencer de que aquela era apenas uma experiência, nada mais. Após pegar as chaves e o celular, saiu do apartamento, sentindo uma mistura de inquietação e esperança. Ao chegar ao ponto de encontro combinado, ele viu Clara acenando. Ela tinha um sorriso acolhedor e, ao aproximar-se, lhe deu um abraço gentil. Ele percebeu que sua presença e preocupação eram sinceras, o que de algum modo trouxe-lhe conforto. Em silêncio, ambos caminharam em direção à igreja, que ficava a poucos quarteirões dali. Quando chegaram à entrada da igreja, Lucas sentiu uma onda de desconforto. O prédio tinha uma arquitetura simples, mas as paredes e o vitral, no centro da fachada, passavam uma serenidade que ele não sabia explicar. Clara o guiou até o interior,
onde pessoas conversavam e sorriam, aguardando o início do culto. Lucas observava todos ao redor, sentindo-se completamente deslocado. A atmosfera parecia tão diferente de tudo o que ele estava acostumado. As pessoas ali pareciam felizes, acolhendo-se mutuamente com abraços e sorrisos sinceros. Ele, no entanto, estava acostumado ao isolamento, a se proteger de contatos mais profundos para não se machucar. O entusiasmo das pessoas o incomodava, mas também despertava sua curiosidade. Não precisa se preocupar em entender tudo de uma vez, disse Clara, percebendo sua inquietação. Apenas abra seu coração e permita-se sentir. Essa experiência é sua e você a vive no seu tempo. Lucas assentiu e ambos se sentaram em um dos bancos da igreja. O burburinho cessou aos poucos, dando espaço ao silêncio enquanto todos se preparavam para ouvir a mensagem do dia. Ele então respirou fundo, tentando acalmar a mente, que ainda resistia a toda aquela experiência. O culto começou com um momento de cânticos e orações, algo que Lucas observava com ceticismo. Porém, quando o pastor iniciou a pregação, algo mudou. Ele falava sobre momentos de sofrimento e sobre como muitos se sentem perdidos, achando que não há mais esperança. Falava sobre pessoas que estavam à beira de desistir, mas que encontraram forças para continuar, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Cada palavra parecia se direcionar a ele, como se o pastor soubesse exatamente pelo que Lucas estava passando. Um frio percorreu sua espinha e, sem perceber, ele começou a ouvir com mais atenção, absorvendo cada frase. O pastor continuava. Talvez você sinta que está em um túnel escuro, que o peso do mundo está sobre seus ombros. Eu quero te dizer que Deus conhece essa dor. Ele vê você e entende cada lágrima. E por mais que pareça impossível, Ele tem um plano de esperança para a sua vida. Ele quer transformar a sua dor em um testemunho de superação. Lucas sentiu um aperto no peito. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém falasse diretamente com ele, reconhecendo sua dor e, de alguma forma, oferecendo-lhe um caminho de saída. Ele olhou para Clara ao seu lado, que lhe sorriu discretamente, como quem entendia exatamente o que ele estava sentindo. Após a pregação, o pastor pediu que todos fechassem os olhos para um momento de oração. Lucas hesitou, mas observando os outros, acabou fazendo o mesmo. Ele fechou os olhos e o silêncio que se seguiu foi acolhedor. Sentiu algo diferente, uma paz estranha e uma quietude que ele não experimentava há muito tempo. Enquanto todos oravam, ele se viu pensando em sua própria vida, em tudo o que havia vivido e suportado até aquele momento. Ele não sabia como orar, nem se acreditava no que estava acontecendo, mas mesmo assim, seus pensamentos se transformaram em uma súplica silenciosa. Se existe algo ou alguém que realmente me escuta, me ajude a entender, me mostre o que devo fazer. Por um instante, sentiu-se mais leve, como se estivesse descarregando um fardo invisível. A sensação durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para deixá-lo intrigado. Quando abriu os olhos, percebeu que Clara observava sua expressão com um olhar de compreensão e apoio. Após o culto, Clara o incentivou a conversar com o pastor, mas Lucas recusou, dizendo que ainda precisava de tempo para processar o que sentiu. Eles saíram da igreja juntos e Clara respeitou seu silêncio, deixando que ele tivesse o espaço que precisava. Enquanto caminhavam de volta, Lucas sentia um misto de emoções conflitantes. Por um lado, ele ainda estava cético. Parte de si acreditava que nada poderia mudar sua vida. Mas por outro lado, uma pequena semente de esperança parecia ter sido plantada em seu coração. Era algo que ele não entendia e que, honestamente, ainda não aceitava, mas estava lá, crescendo devagar, como uma pequena luz em meio à escuridão. Clara olhou para ele e, sorrindo, perguntou suavemente: "O que achou?" Lucas hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele não queria soar ingrato ou desinteressado. "Eu ainda não sei bem, mas obrigado, Clara.
Eu precisava disso mais do que imaginava, respondeu ele com um sorriso tímido. Ela assentiu satisfeita e o abraçou novamente. Naquele abraço, Lucas sentiu que talvez ele não estivesse tão sozinho quanto pensava. Talvez houvesse pessoas que realmente se importavam. E quem sabe, algo maior que ele não conseguia compreender ainda. Esse primeiro passo, pequeno e cheio de incertezas, era o começo de algo novo. Algo que ele jamais havia imaginado, mas que, de algum modo, parecia estar destinado a acontecer. Nos dias que se seguiram ao culto, Lucas não conseguia parar de pensar no que tinha vivido. Era como se cada palavra dita pelo pastor continuasse ressoando em sua mente, ecoando em seu coração. Em uma tarde, sentindo o impulso de confrontar suas memórias, ele foi até a caixa de lembranças que guardava no canto do armário. Lá dentro estavam fotos antigas, cartas e objetos que ele havia guardado ao longo dos anos. Ele segurou uma foto onde aparecia ao lado dos pais e da irmã mais nova, Laura. Era um dia ensolarado e eles estavam sorrindo, com um brilho da felicidade no olhar. Em outra foto, ele estava com amigos da faculdade, uma época em que se sentia cheio de sonhos e esperanças. Mas todas essas lembranças agora pareciam distantes e irreais. A vida que ele tinha construído, seus objetivos, tudo parecia ter desmoronado. Enquanto folheava essas lembranças, Lucas começou a lembrar dos eventos que o levaram àquele estado. Ele havia perdido seus pais em um acidente de carro quando ainda estava na faculdade. Aquela dor o transformou e ele começou a isolar-se, incapaz de lidar com o sofrimento. Ele se afastou dos amigos, desistiu dos estudos e se entregou a uma vida de solidão e tristeza. Após muita insistência de Clara, Lucas aceitou procurar ajuda terapêutica, algo que ele sempre havia evitado por orgulho e medo. Sentado em uma pequena sala com móveis aconchegantes, ele se sentia desconfortável. A terapeuta, uma mulher de voz calma e olhar acolhedor, perguntou sobre o que o levou a buscar ajuda. Ele hesitou, mas finalmente começou a falar. As palavras saíam pesadas, enquanto ele revivia a dor da perda de seus pais e da irmã. A terapeuta o ouvia atentamente, e aos poucos Lucas sentia que o peso em seu peito diminuía. A cada lembrança compartilhada, ele percebia como havia construído uma prisão ao redor de si mesmo, evitando qualquer coisa que o lembrasse dos tempos felizes e se afastando de qualquer chance de viver plenamente. É como se eu estivesse vivendo numa sombra, ele confessou. Eu não soube lidar com a dor e acabei me afastando de tudo e de todos. A terapeuta lhe disse que o processo de cura exige tempo e que ele deveria ser gentil consigo mesmo. Ele saiu da sessão com um sentimento estranho de alívio e medo, mas também com uma vontade tímida de tentar recomeçar. Naquela noite, Lucas teve um sonho que o deixou profundamente abalado. Ele estava em uma floresta escura, caminhando sem rumo. À medida que avançava, uma névoa densa cobria tudo, tornando impossível ver qualquer caminho à frente. Ele se sentia perdido e com medo, mas uma voz suave e tranquilizadora o chamava à distância. Lucas, siga a luz, dizia a voz, calma e acolhedora. De repente, ele viu uma pequena luz brilhando no horizonte. Era fraca, mas estava ali, persistente, como uma chama que recusava ser apagada. Lucas sentiu uma atração por aquela luz e começou a caminhar em sua direção. Mas antes que pudesse alcançá-la, ele acordou, ofegante e com o coração acelerado. Ele se sentou na cama, tentando entender o que significava aquele sonho. Seria um sinal? Uma resposta às suas dúvidas e medos? Ele não tinha certeza, mas decidiu que, pela primeira vez, daria um voto de confiança àquela intuição. Lucas decidiu voltar à igreja no domingo seguinte, sentindo que precisava explorar essa nova sensação. Ao chegar, viu que Clara já estava lá, esperando por ele com um sorriso acolhedor. Ela parecia surpresa e feliz por ele ter voltado, e juntos entraram, sentando-se em um dos bancos. Desta vez, Lucas prestou atenção em cada palavra da pregação. O pastor falava sobre o perdão e a importância de deixar o passado para trás para viver uma nova vida.
Lucas sentia que cada frase parecia destinada a ele. O peso do ressentimento e da culpa que ele carregava por tanto tempo era imenso. Ele percebeu que para seguir em frente, precisava confrontar esses sentimentos. Durante a oração final, Lucas abaixou a cabeça e, em um sussurro silencioso, pediu a Deus que lhe desse forças para perdoar a si mesmo e a todos os que o magoaram. Era um pedido simples, mas que vinha do fundo do coração. Ele ainda não sabia se acreditava, mas sentia que precisava tentar. Após o culto, Clara e Lucas foram até uma cafeteria. Conversaram sobre o que haviam ouvido e sobre os passos que Lucas estava começando a dar. Clara o olhava com compreensão e ele se sentia agradecido por ter alguém com quem pudesse compartilhar aquela jornada. "Sabe, Lucas", disse Clara com um sorriso leve, "às vezes Deus nos mostra o caminho de maneiras que a gente não entende. Mas quando abrimos o coração, começamos a ver o quanto Ele está presente em cada detalhe." Lucas assentiu. Ele ainda estava processando tudo, mas pela primeira vez, sentiu que estava em paz com suas decisões. Embora ainda estivesse cheio de dúvidas, aquela pequena chama de fé que havia se acendido em seu coração lhe dava forças para continuar. Ele sabia que o caminho seria longo, mas ao menos, agora ele não estava mais sozinho. Naquela noite, após refletir sobre tudo que havia vivenciado nas últimas semanas, Lucas se sentou na beira da cama e decidiu fazer algo que nunca havia feito de forma sincera. Ele orou. Com os olhos fechados e as mãos trêmulas, ele falou em voz baixa, pedindo ajuda. Era uma oração simples, quase um desabafo, em que ele admitia suas fraquezas e sua incapacidade de encontrar sentido na vida por conta própria. "Se existe um propósito, Deus, me mostra", murmurou ele, sem saber se alguém o escutava. "Eu não sei mais o que fazer, mas eu quero tentar. Só preciso de uma chance." O silêncio tomou conta do quarto após aquelas palavras, mas Lucas sentiu algo diferente, uma leveza que parecia acalmar seu coração. Ele deitou-se com uma sensação nova, como se aquela simples ação tivesse o poder de mudar algo dentro dele. No dia seguinte, enquanto tomava um café numa padaria perto de casa, Lucas ouviu uma conversa ao seu lado. Uma senhora, aflita, falava sobre a dificuldade que estava passando para cuidar dos netos após a morte de sua filha. Ela comentava que estava procurando alguém que pudesse ajudar com as crianças por algumas horas, mas não tinha recursos para pagar muito. Lucas, movido por um impulso que ele mesmo não entendia, virou-se para a senhora e perguntou se poderia ajudar. Surpresa, ela aceitou a oferta, agradecendo várias vezes. Lucas nunca havia trabalhado com crianças, mas sentiu que era algo que ele precisava fazer. Ele se ofereceu para passar algumas horas na casa dela, ajudando com as tarefas e dando atenção às crianças. A experiência foi cansativa, mas ao final do dia ele se sentia inexplicavelmente realizado. Ver o sorriso das crianças e a gratidão da senhora tocaram seu coração de uma forma que ele não esperava. Ao sair da casa, ele percebeu que algo dentro dele estava começando a mudar. Era como se ele estivesse encontrando um propósito ao ajudar os outros. Dias depois, Lucas foi chamado para uma entrevista de emprego em uma instituição de apoio a jovens em situação de risco, uma vaga que ele havia tentado meses antes, sem nenhuma expectativa. Surpreso, ele foi até a instituição e durante a conversa foi questionado sobre suas motivações para trabalhar ali. Ele hesitou, mas decidiu compartilhar sua história, falando sobre sua luta contra a depressão e seu desejo de ajudar aqueles que passam por situações difíceis. A sinceridade de Lucas tocou a entrevistadora, que viu nele alguém que realmente poderia compreender a dor dos jovens atendidos pela instituição. Para sua surpresa, ele foi contratado. Ao sair da entrevista, Lucas olhou para o céu, emocionado, e murmurou um agradecimento. Ele sentia que essa oportunidade não era uma simples coincidência. Na sua primeira semana na instituição, Lucas conheceu Carlos, um jovem de 17 anos que lembrava muito a si mesmo na adolescência.
Carlos tinha uma expressão fechada e desconfiada e parecia evitar qualquer tipo de aproximação. Lucas se viu na obrigação de tentar quebrar aquela barreira, sentindo que talvez pudesse ajudar o rapaz a evitar o mesmo caminho de solidão e dor que ele havia trilhado. Ele começou a conversar com Carlos, compartilhando pequenos trechos de sua história e mostrando empatia. Com o tempo, Carlos começou a se abrir, revelando que se sentia sozinho e sem propósito. Lucas o ouviu com atenção e, sem perceber, suas palavras de encorajamento eram agora baseadas na fé que ele começava a descobrir. "Eu sei que é difícil, Carlos", disse ele em tom sincero, "mas às vezes o que a gente precisa é de uma faísca de esperança. Eu encontrei essa esperança recentemente e acho que você também pode encontrá-la." Carlos pareceu impactado e pela primeira vez sorriu para Lucas, algo que aqueceu seu coração e o fez perceber que estava no caminho certo. Ao final do mês, Lucas se reuniu com Clara para compartilhar tudo o que estava vivendo. Eles se encontraram na mesma cafeteria de sempre, e Clara escutava com alegria e admiração enquanto ele falava sobre as novas experiências e sobre o quanto estava se sentindo transformado. Ele contou sobre o trabalho na instituição, sobre Carlos e sobre a paz que ele sentia agora ao ajudar os outros. "Sabe, Clara, pela primeira vez, sinto que estou exatamente onde deveria estar", confessou Lucas com um brilho no olhar que ela nunca havia visto. Clara sorriu emocionada e segurou a mão de Lucas. "Isso é só o começo, Lucas. Deus tem planos incríveis para você, e tudo o que você viveu até aqui está te preparando para isso. Eu tenho certeza de que Ele te colocou neste caminho para transformar vidas, assim como a sua está sendo transformada." Lucas assentiu, sentindo uma gratidão imensa por cada momento vivido até ali. Ele não tinha mais dúvidas de que aquela era sua missão, seu propósito. Olhando para o céu, ele agradeceu silenciosamente, com o coração leve e cheio de esperança. Aquilo que ele nunca acreditou ser possível estava finalmente acontecendo. A transformação que tanto buscava havia se tornado real. Alguns meses após o início de sua nova jornada, Lucas estava começando a sentir que sua vida finalmente seguia um rumo. Porém, em uma tarde de sexta-feira, recebeu uma ligação inesperada. Era uma amiga de infância, Joana, que trazia uma notícia preocupante. Paulo, um amigo antigo de Lucas, estava passando por uma depressão profunda e havia chegado a um estado crítico. Paulo havia sido um amigo próximo de Lucas nos tempos da escola, mas assim como ele, passou a enfrentar problemas de saúde mental ao longo dos anos. Mesmo que a amizade tivesse se distanciado com o tempo, Lucas sentiu o coração apertar ao ouvir sobre o sofrimento de Paulo. Ele sabia o quão destrutivo poderia ser aquele caminho e sentiu um impulso urgente de tentar ajudar o amigo. Lucas foi visitar Paulo no hospital onde ele estava internado. A imagem do amigo, com o olhar vazio e o rosto abatido, o fez reviver seus próprios momentos de desespero. Paulo quase não o reconheceu de imediato, mas aos poucos os dois começaram a conversar. "Paulo, eu sei como é essa dor. Passei por ela também, mas eu encontrei uma saída. Sei que é difícil acreditar, mas você não está sozinho", disse Lucas com a voz embargada. Paulo, no entanto, parecia cético. Ele balançou a cabeça, relutante, e murmurou que não havia mais esperança para ele, que tudo o que já havia tentado fracassara. Lucas sentiu uma angústia profunda, uma sensação de impotência, mas não desistiu. Ele passou a visitá-lo todos os dias, tentando mostrar que ainda havia luz. Mesmo assim, cada visita era um desafio para Lucas. Ele voltava para casa com o coração pesado, perguntando-se por que Deus permitia tanto sofrimento. Por mais que ele tentasse ajudar Paulo, as palavras pareciam não surtir efeito. Uma noite, após uma conversa difícil com Paulo, Lucas voltou para casa tomado pela tristeza. Sentia-se incapaz e começou a questionar sua fé, sentindo que talvez tudo o que estava fazendo fosse em vão. Ele se perguntou se Deus realmente o ouvia e se sua missão tinha algum valor. Em meio à escuridão de seu quarto, Lucas se ajoelhou e começou a orar,
mas dessa vez suas palavras eram cheias de dor e dúvida. Deus, eu não entendo. Eu pensei que havia encontrado um propósito, mas me sinto impotente diante de tanto sofrimento. Por favor, me dê forças para continuar ou me mostre o caminho. Ajude-me a entender o que eu devo fazer. Por um longo tempo, ele permaneceu em silêncio, esperando por uma resposta que não parecia vir. Contudo, ao fechar os olhos e respirar fundo, sentiu uma paz sutil preencher seu coração. A dúvida não desapareceu, mas algo dentro dele o encorajou a não desistir. No dia seguinte, Clara percebeu que Lucas estava abatido e o chamou para uma conversa. Ele explicou o que estava acontecendo, falando sobre Paulo e sobre as dificuldades que estava enfrentando. Clara o ouviu em silêncio, segurando sua mão, e então lhe disse: Lucas, não somos nós que salvamos as pessoas. Esse poder pertence a Deus. O que podemos fazer é oferecer amor, fé e compaixão. O resto está nas mãos dele. Se Paulo vai ou não encontrar seu caminho, só Deus sabe, mas você está fazendo o melhor que pode. Não desista de ser uma luz para ele. As palavras de Clara trouxeram consolo a Lucas. Ele percebeu que, apesar das dificuldades, não estava sozinho. Com o coração um pouco mais leve, ele decidiu continuar sua jornada ao lado de Paulo, oferecendo seu apoio e orando por ele. Certa manhã, após semanas de visitas, Lucas encontrou Paulo com uma expressão diferente. Ele parecia mais sereno, embora ainda estivesse frágil. Paulo olhou para Lucas e, com uma voz fraca, admitiu que algo em seu coração estava mudando. Eu não sei explicar, Lucas, mas talvez exista uma chance para mim também, disse Paulo com os olhos marejados. Lucas sentiu uma emoção imensa e, segurando a mão do amigo, sorriu. Ele sabia que a jornada de Paulo ainda seria longa, mas aquele momento representava uma vitória, uma faísca de esperança que ele jamais imaginara presenciar. Lucas agradeceu em silêncio, percebendo que, mesmo em meio às dificuldades, sua fé tinha resistido. Enquanto saía do hospital naquele dia, Lucas sentiu que sua fé havia sido renovada. Ele havia aprendido que, mesmo quando as respostas pareciam distantes, o amor e a perseverança tinham o poder de transformar vidas. Era um lembrete de que sua missão estava apenas começando e que Deus estava sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Após os acontecimentos com Paulo, Lucas sentiu que sua vida tinha tomado um novo rumo. Uma noite, durante uma reunião de apoio na igreja, o pastor perguntou se alguém gostaria de compartilhar um testemunho. Sentado ao fundo, Lucas hesitou. Ele nunca havia contado sua história para tantas pessoas, mas algo em seu coração o impulsionou a falar. Ao se levantar e caminhar até a frente, ele sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma paz inexplicável. Diante da congregação, ele respirou fundo e começou a contar sobre sua jornada. As perdas que o devastaram, o vazio que o consumiu e o momento em que quase desistiu. A emoção em sua voz era palpável e a igreja estava em silêncio, atenta a cada palavra. Foi nesse momento, quando eu pensei que nada mais fazia sentido, que encontrei uma pequena faísca de esperança, disse Lucas, com a voz trêmula. Hoje, entendo que Deus estava comigo em cada passo, mesmo quando eu não conseguia vê-lo. Ao terminar, ele viu rostos emocionados e ouviu aplausos de apoio. Aquele testemunho não era apenas um desabafo, mas um marco em sua vida. Ele percebeu que sua história tinha o poder de ajudar outras pessoas, de mostrar que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma chance de recomeço. Após o testemunho, várias pessoas se aproximaram para falar com Lucas. Algumas estavam em situações semelhantes à que ele viveu, outras buscavam palavras de conforto. Entre elas estava Ana, uma jovem de 19 anos que confessou estar passando por uma fase difícil e ter pensamentos de desistir. Lucas escutou com atenção e, com empatia, compartilhou parte de sua experiência. Eu sei que a dor parece insuportável, mas você não precisa carregar esse fardo sozinha. Ele disse, segurando as mãos de Ana. Confie que você é amada e que, mesmo nos dias mais difíceis,
Deus tem algo especial para você. Ana sorriu, com os olhos marejados, e agradeceu profundamente. Para Lucas, esse momento foi uma confirmação de que sua dor tinha um propósito: ajudar a iluminar o caminho de outras pessoas que estavam perdidas. Alguns dias depois, Clara convidou Lucas para uma caminhada em um parque próximo. Durante a conversa, eles relembraram tudo que haviam vivido desde o momento em que ela ligou para ele, naquele dia em que ele estava prestes a desistir. Com gratidão, Lucas olhou para Clara e sentiu uma emoção profunda ao perceber o quanto ela havia sido fundamental em sua jornada. Clara, eu não sei onde estaria se você não tivesse insistido em me ajudar. Você foi um verdadeiro anjo na minha vida, disse Lucas, segurando a mão dela. Clara sorriu emocionada. Lucas, você não faz ideia do quanto é inspirador ver o que Deus fez em sua vida. Sua transformação mostra que, com fé, tudo é possível. Os dois se abraçaram, celebrando aquela amizade que havia sido essencial para a transformação de Lucas. Ele sentia que, com Clara ao seu lado, poderia enfrentar qualquer desafio, pois sabia que jamais estaria sozinho. Pouco tempo depois, Lucas foi surpreendido com um convite do pastor. Ele pediu para que Lucas ajudasse a conduzir o grupo de apoio da igreja, orientando e inspirando aqueles que enfrentavam momentos de dificuldade. O convite o emocionou profundamente, pois via ali uma oportunidade de compartilhar ainda mais o que havia aprendido. Em seu primeiro dia conduzindo o grupo, Lucas se sentiu nervoso, mas foi acolhido com carinho por todos. Ele falou com sinceridade, compartilhando sua história e ouvindo atentamente as histórias dos outros, oferecendo conselhos e orações. Ao final do encontro, Lucas sentiu que finalmente tinha encontrado o seu lugar, um propósito real que preenchia sua vida de sentido. Numa manhã ensolarada, Lucas foi até o alto de uma colina, onde costumava caminhar quando precisava refletir. Ele olhou para o céu e respirou fundo, sentindo uma paz que jamais havia experimentado. Lembrou-se de cada passo que o levou até ali, das dores e vitórias, das perdas e reencontros. Fechando os olhos, ele murmurou uma oração de gratidão, não apenas pelo presente, mas por todo o caminho percorrido, pois sabia que cada obstáculo o havia moldado para se tornar o homem que era agora. Sentia-se em paz, pleno, como se finalmente estivesse completo. Obrigado, Deus, por não desistir de mim, disse ele em voz baixa, com lágrimas de gratidão nos olhos. Ele sabia que, a partir dali, sua missão seria compartilhar essa paz com todos aqueles que cruzassem seu caminho. Sua vida havia sido transformada, e agora ele seria uma luz, um testemunho vivo de que a fé e o amor podem transformar qualquer escuridão em esperança. Se essa história tocou seu coração, mande para quem você ama e ajude a espalhar essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos.